mais uma live do CRESU MG. Lembrando que o CRESU é a reunião de 6 conselhos regionais espíritas aqui do sul de Minas Gerais, que resolveram se unir para realizar trabalhos em equipe, trabalhos em conjunto. E um dos trabalhos é justamente esse. Temos um canal no YouTube para que possamos nos reunir, como numa sala de estar, para recebermos amigos e falarmos sobre doutrina espírita, falarmos sobre o Evangelho, sobre a vida, e sempre convidando alguém para levar essa prosa conosco, como se diz aqui em Minas Gerais. E hoje vamos dar continuidade à live da semana passada com o nosso amigo paulista da cidade de Matão, Orson Peter Carrara, que se dispôs a responder perguntas sobre o assunto da semana passada. Então, sejam todos bem-vindos e vamos começar com uma leitura de uma mensagem para concentrar os nossos pensamentos ao alto e vamos pedir à presidente do CRE de Poços de Caldas, Sonira Giosa, para fazer essa leitura para nós. Por favor, Sonira. Boa noite a todos. Então, nós vamos fazer uma leitura do Ceifa de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É o item 57, doação é nossa. Dai e dar-se-vos-á. Jesus está em Lucas, capítulo 6, versículo 38. Deus te deu a ciência, a fim de que a entendas em benefício de nossos irmãos, com tal devotamento que a ignorância jamais consiga entenebrecer os caminhos da humanidade. Deus te deu discernimento, para que o teu concurso verbal ajude a compreensão dos que te ouvem, de tal modo que a tua presença, seja onde for, venha a se constituir em luz e dissipe a sombra do desequilíbrio e o nevoeiro da discórdia. Deus te deu autoridade, a fim de que exerças a justiça com misericórdia, de tal maneira que a compaixão não desapareça do mundo sob as rajadas da violência. Deus te deu a fortuna para que teu dinheiro se faça coluna do trabalho e da beneficência, com tal abnegação que a penúria jamais aniquile os nossos companheiros, ainda menos felizes, nas trilhas da provação e do desespero. Deus constantemente algo te dá. Entretanto, só conservarás e multiplicarás os talentos recebidos através das doações que fizeres. Todos somos tão somente usufrutuários dos bens da vida, os quais, no fundo, pertencem unicamente ao Senhor do Universo, e nos conserva nas mãos, segundo o proveito e o rendimento que lhes venhamos a imprimir. Dai e dar-se-vos-á, afirmou Jesus. Isso, na essência, quer dizer, Deus te dá para que dês. Que assim seja. Muito obrigada. Obrigado, Sonira. Vemos aí na mensagem quantas dádivas recebemos. Então, o momento agora é de agradecer. E eu quero pedir para agradecer a Deus, em nosso nome, para a prece inicial, a coordenadora regional da área de atendimento espiritual, tanto aqui da Regional Sul, quanto do 23º CRE de Santa Rita do Sapucaí, Giane Rodrigues. Por favor, Giane. Boa noite. Ó Deus Pai, é todo amor e bondade. Aqui estamos, vossos servos, vossas servas, para mais uma noite de estudo, de reflexão, de aprendizagem. Pedimos, Senhor, que abençoe o nosso irmão Orson e que nos abençoe, nos sensibilizando, nos deixando dóceis ao que vamos ouvir aqui na noite de hoje. E pedimos, Senhor, que nos proteja, que tenhamos uma reunião tranquila, proveitosa, e agradecemos por esse momento,
Agradecemos por essa doutrina maravilhosa que nos consola, nos instrui e nos fortalece para que estejamos cada vez mais perto de de chamarmos o nosso convidado de hoje, o presidente do 23º CRE de Santa Rita de Sapucaí, o Vladas Urbanavício Júnior, vai fazer uma pequena apresentação sobre como funciona a federativa, para que possamos entender o porquê dessas siglas, né? AME, CRE, COFENG, UEM. Então, com a palavra, Vladas. Ô Carlos, obrigado por ter me passado a palavra. Eu vou pedir licença aqui, que vou compartilhar uma tela, né, para que a gente possa falar um pouquinho do movimento federativo. Bom, meus amigos, primeiramente gostaria de agradecer a todos que estão nos ouvindo agora e considero, né, esse momento muito importante para que possamos falar do que é o movimento federativo, porque, aliás, é por meio do movimento federativo que essa atividade hoje está acontecendo, né? E a gente agradece imensamente o Orso, né, por estar colaborando conosco. Então, vamos lá, né? Movimento federativo, na verdade, é um movimento de organização do movimento espírita brasileiro, né, que tem aí na sua liderança a FEB, né, e o movimento de unificação, né? O movimento de unificação, na verdade, é um movimento de união, né? Tudo isso que a gente vai falar hoje, na verdade, é uma síntese de um sentimento de família espírita, né? O movimento federativo, na verdade, é isso, é um sentimento de união, um sentimento familiar, né? E é isso que nós consideramos como importante para o fortalecimento, né, de todas as atividades espíritas. Então, antes de nós iniciarmos propriamente falando do movimento federativo, eu queria falar essa pequena frase para vocês aqui, de Jesus, de João. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vou repetir, tá, gente? Se vos amardes uns aos outros. E quando eu comecei a refletir sobre essa pequena frase que está aqui, que, aliás, está em uma cartilha do movimento federativo lançado pela União Espírita Mineira, eu fiquei pensando, né? Quando a gente fala de movimento federativo, dentro do movimento federativo, o que significa amar uns aos outros? Como que eu posso manifestar o meu amor ao outro? Eu refleti, eu cheguei em, sabe qual conclusão? Que a melhor maneira de nós refletirmos o nosso amor para o outro, quando a gente está falando de movimento federativo, é nós aprendermos, é nós sentirmos, é nós ficarmos felizes com o bom resultado que o nosso companheiro, que o nosso irmão, que a outra casa espírita, que o nosso colega tem nas atividades espíritas. E a gente só vai ter isso quando nós entendermos que o trabalho não é nosso, que o trabalho é de Jesus. Vou continuar aqui, a minha fala é bem rápida, né? Esse infográfico, meus amigos, também está na cartilha do Movimento Espírita, que a União Espírita Mineira lançou recentemente. Vocês podem ter acesso a isso pelo site da União Espírita Mineira. Então, quem puder, entra lá no site da União Espírita Mineira e acesse. Eu vou colocar daqui a pouquinho no chat o site, tá bom? Mas o que é esse infográfico aqui? É uma síntese de como funciona todo o movimento espírita nacional. Eu queria que vocês prestassem atenção que temos aqui em cima, no ápice, no topo, o Centro Espírita. O Centro Espírita é o ator principal do movimento espírita federativo. Por que o Centro Espírita é o ator principal? Porque o Centro Espírita está na frente. Quando a pessoa está doente, quando a pessoa precisa de ajuda e busca o socorro, ela vai buscar no Centro Espírita. Tá? Então, Vladas, qual que é o ator principal? O Centro Espírita. E todos esses outros atores aqui, ó, que eu vou falar rapidamente aqui. Todos esses outros atores, eles têm como função ajudar o Centro Espírita. Olha que coisa, né? E muitas vezes, né, a gente encontra, às vezes, o dirigente da Casa Espírita receioso, né, de que as orientações, né, que a fraternidade que buscamos compartilhar
de todas essas fases aqui chegue até ele, né? Com medo, muitas vezes, de que a UEM, a FEB, ou seja lá quem for, possa interferir na sua gestão. Não é isso. Todo esse sistema não trabalha assim. Trabalha pelo contrário, pela fraternidade. Então vamos lá, gente. Temos aqui o Conselho Espírita Municipal, o SEM, e temos também a Aliança Municipal Espírita. O que significa isso? O SEM, ele é composto pelos presidentes das casas espíritas de cada cidade. Então, o primeiro pressuposto para que o SEM exista é que exista união entre as casas espíritas. Se os dirigentes das casas espíritas não conversarem, não tem jeito. E o SEM é o conselho. O conselho é quem direciona, quem deve dar as diretrizes para a AME. E o presidente da AME, portanto, ele assume uma função de executivo dentro desse processo. Tá bom? Então, olha só, Centro Espírita, o SEM e a AME, que andam juntos, e temos aqui o Conselho Regional Espírita. Mas o que é o Conselho Regional Espírita? O Conselho Regional, aqui em Minas Gerais, temos 28. Né? Eu sou presidente atualmente, sou presidente do 23º CRE, que corresponde a 53 cidades da nossa região. Então, o que significa? Qual que é a função do Conselho Regional Espírita? É acompanhar, entender o que está acontecendo em toda a sua região, né? Desde os centros espíritas, as AMEs, o SEM, e buscar ajudar. Né? Então, a função principal é levar a fraternidade. E nós percebemos que essa roda que só gira quando houver realmente a fraternidade. A fraternidade é o combustível que faz com que as atividades espíritas aconteçam. Né? Então, vejam bem, gente, todo esse infográfico aqui é um esforço de pertencimento, a dar voz à casa espírita. Então, qual que é a ideia aqui? A casa espírita tem uma sugestão, ela passa para o presidente da AME, que vai passar para o presidente do CRE, do Conselho Regional Espírita, que, por sua vez, participa do COFENG, que são reuniões, é um Conselho Federativo de Minas Gerais que acontece periodicamente, e esse COFENG, portanto, vai escutar as opiniões, as ideias, vai acompanhar o movimento espírita de todo o estado. São 28 CREs, né? Em Minas é muito grande. E por aí, a UEM, então, como órgão executivo, vai executar essas ações e vai representar Minas Gerais, essa voz do Centro Espírita aqui, vai chegar aqui na UEM, que vai levar no Conselho Federativo Nacional, que vai discutir, gente, as ideias, vai discutir o movimento espírita, a realidade do movimento espírita de todos os estados têm voz aqui. Né? E, por fim, a FEB, que é o órgão executivo. Né? E tudo isso, todas as setas voltam para o Centro Espírita. Então tá, vamos avançar aqui. Em Minas Gerais, né, a gente tem aqui a divisão em 5 regiões, e o Conselho Regional Sul, que é esse que está aqui na parte inferior, ele é composto pelo CRE de Caxambu, de Santa Rita do Sapucaí, de Piumhi, de Lavras, de Poços de Caldas e de Varginha. Então, esse trabalho hoje só está existindo pela união, né, desses 6 conselhos regionais. Né? Bom, e por que meio, quais são as formas de ação, né, que os CREs, a UEM, a FE trabalham? Né? Pelas áreas doutrinárias. Né? O que são áreas doutrinárias? É um conjunto de ações doutrinárias organizadas em equipes com características práticas específicas em princípios evangélicos doutrinários comuns, com o objetivo de promover e manter permanentemente o estudo e a prática e a divulgação da doutrina espírita. Então, as atividades em si, né, que compõem essas áreas são estimular e auxiliar a implantação e reorganização do trabalho doutrinário do Centro Espírita, viabilizar recursos, treinamento, orientações para todas as casas espíritas, né, e viabilizar todo o fazer doutrinário da instituição espírita. Então, as áreas têm uma função norteadora, né, das casas espíritas. E eu vou falar rapidamente quais são elas. Temos aqui a área da família, da infância e juventude, área de orientação mediúnica, área de comunicação social espírita, área de assistência e promoção social espírita, área de atendimento espiritual, área de estudo do espiritismo, área de estudo do evangelho e área de estudo do Esperanto. É por meio dessas áreas, né, que todos aqueles órgãos que eu falei agora há pouco vão desenvolver atividades para apoiar e ajudar a casa espírita, ajudar você, gente espírita. Eu encerro aqui a minha parte, né, agradecendo imensamente a oportunidade de estar falando um pouquinho para vocês do que é o movimento espírita
E mais uma vez agradeço o Orson aí pela sua contribuição. Obrigado, gente. Obrigado, Vladas. Por aí a gente vê, trabalho no movimento espírita tem bastante, e nem sempre tanto trabalhador assim, né? Então, se você que não conhecia essas unidades de trabalho, que queira, né, se voluntariar, é só procurar um presidente da AME, do Centro, do CRE, que trabalho tem. Então, nós vamos agora conversar com Orson Peter Carrara, nosso irmão de Matão, São Paulo. E quando falamos de Matão, lembramos de Caibá Schutel, né? Esse ser emblemático do movimento espírita também, que infelizmente nem todo mundo conhece, mas precisamos conhecer, precisamos tê-lo como exemplo de espírita. E o Orson é um estudioso da doutrina espírita há muito tempo, né? É um escritor, palestrante e principalmente pesquisador espírita. E como pesquisador, ele, principalmente em pesquisa de campo, tem observado que alguns, né, se não a maioria, dos dirigentes espíritas têm passado por situações angustiosas, né, nesse cargo. E trouxe, semana passada, né, o resultado de um artigo que ele escreveu, né, com esse título, A Angústia, né, de um dirigente espírita, conversou conosco e hoje veio novamente para responder as perguntas de vocês. Eu tenho aqui algumas perguntas da semana passada, mas à medida que forem surgindo perguntas, coloquem aí no chat, nos comentários, nós vamos passando para eles. Boa noite, Orson, seja muito bem-vindo novamente aqui nos ares do sul de Minas. Boa noite, Carlos. Boa noite toda a equipe que está envolvida com essa transmissão, com essa iniciativa. Quero agradecer ao Vladas. Vladas, essas explicações são de grande utilidade. Eu acho que o movimento espírita precisa, vez por outra, apresentar esses panoramas desconhecidos do grande público. Até porque essa questão também se inclui nas angústias de um dirigente, né? Que tem a preocupação da unificação, tem a preocupação de unir o movimento, de incentivar, estimular ações, e nem sempre encontra facilidades, até porque, às vezes, o próprio dirigente de um centro espírita ignora essas noções. Isso se deve ao tamanho do país, isso se deve a vários fatores, né? Às vezes desinteresse, às vezes falta de informação, às vezes falta de motivação. Então eu achei muito oportuno você fazer essa explicação, muito útil fazer isso, principalmente agora que nós estamos nessas lives. Eu considero até que acho que essa explicação, eu não vi nenhuma live explicando essa questão administrativa do movimento necessária para que as ações possam ser possíveis, né? Então, quero te cumprimentar, agradecer. E como disse o Carlos, na semana passada, nós fizemos uma abordagem sobre um artigo que nós escrevemos, Angústia do Dirigente Espírita, que foi resultado de uma conversa que nós temos tido com o médium e escritor e palestrante espírita, Emanuel Cristiano. Nós somos muito amigos e temos conversado muito sobre os problemas que o movimento em si, como movimento composto de criaturas humanas, né? Sujeito, pois, a equívocos, pois que somos seres humanos com dificuldades variadas e que se refletem no bom andamento do movimento e das suas práticas. Então, é claro que a abordagem da semana passada, que está disponível aqui no canal do YouTube do CRESU MG, aliás, eu quero aproveitar aqui para cumprimentar os amigos, saudar os amigos do sul de Minas, essa região tão querida, onde já estivemos tantas vezes, nas cidades que estão aqui conectadas conosco, e mandar o meu abraço para vocês, o meu abraço paulista. Nós temos uma ligação muito grande com Minas Gerais, o que nos enche o coração de imensa alegria, né? Então, uma satisfação, honra imensa estar aqui. Então, como dizíamos, é claro que o assunto não se esgota, né? A semana passada nós fizemos, digamos, um preâmbulo geral das dificuldades. A abordagem está disponível aqui no canal do YouTube do CRESU MG, e hoje nós ficamos para dar uma continuidade simples, natural, do assunto já tratado, mas é natural que o assunto incentive participação dos dirigentes, do público em geral,
com dúvidas, com comentários, isso é muito bem-vindo. Então, Carlos, nós estamos aqui, até porque o assunto não se esgota, e por mais que a gente fique aqui, ele não vai se esgotar. Na semana passada, nós elencamos uma série de dificuldades, e olha que nós não falamos ainda, de maneira mais ampliada, de uma outra dificuldade que nem pensa, que muita gente não pensa. O dirigente, ele é um administrador também. Nós até passamos por isso rapidamente. E sendo um administrador, ele tem que também gerar recursos para funcionamento da casa adequadamente. Porque todo mundo frequenta uma casa, se utiliza das suas instalações, toma água, se beneficia do ar-condicionado, das instalações todas, da limpeza, etc. E ninguém se dá conta que alguém paga aquela conta. Não é o dirigente, mas o dirigente tem que gerar receitas, o dirigente tem que cuidar desse aspecto. Então, são muitos aspectos envolvendo a administração de uma casa espírita. Mesmo o movimento aqui, como o CRESU, tão bem explicado pelo Vladas, né? Igualmente para a promoção de eventos e de iniciativas de divulgação, estudo, encontros, igualmente há que gerar receita para se promover alguns eventos. Isso também entra na conta da administração, das angústias, da condução de um dirigente espírita. Então, Carlos, acho que podemos começar vendo aí as observações que podem ter surgido e que você mesmo gostaria de fazer, até porque é o momento de nós ampliarmos a conversa. Fique à vontade, Carlos. Obrigado. Agradecemos. Nós temos aqui a primeira pergunta, ela vem de Santa Catarina, Florianópolis. É a Fernanda Linhares. Ela pergunta assim: um dirigente que administra 2 ou 3 casas ao mesmo tempo pode ser uma forma de se refugiar de seus tormentos? Ou seja, no primeiro aborrecimento no lar ou no trabalho, vai para a casa espírita? Olha, considerando o perfil psicológico do ser humano, todos nós, seres humanos, muitas vezes somos bons em uma coisa e carentes em outra, né? Às vezes somos capacitados numa área e incapacitados em outra. Às vezes temos uma grande facilidade numa área e ficamos a desejar em outra área. Então, essa hipótese levantada pela Fernanda realmente pode acontecer. Isso pode acontecer porque é da índole humana, para a qual o espírita, em particular, tem que vigiar-se para não cair nesta ilusão de fuga dos seus compromissos. Por exemplo, ela citou o compromisso familiar, uma fuga das suas responsabilidades, dos seus afazeres. Então ele se refugia. Agora, é contraindicado que um dirigente esteja dirigindo mais de uma casa simultaneamente. Não que isso não possa ser possível. É possível, mas a condução de uma casa espírita, ela exige um acompanhamento das suas atividades. Ela exige um cuidado na execução das tarefas. Então, me parece contraindicado que alguém fique acumulando funções com várias instituições. Não que isso não seja possível, até porque muitos dirigentes de centros espíritas são dirigentes dos órgãos de unificação, como acontece aqui com vocês, aqui em São Paulo também, e nos demais estados da federação, porque um presidente de um centro espírita, às vezes, ele acumula o cargo de presidente de um órgão, da USE, do CRE, etc., da UME, depende do estado, né, da aliança, etc. Mas aí é diferente, porque aí é um órgão, é um mecanismo diferente do dia a dia da casa espírita, porque para o órgão, ele não precisa ter aquele compromisso diário, ou 2 ou 3 vezes por semana, na condição administrativa. Normalmente ele vai se ocupar disso uma vez por mês, uma vez por quinzena, ou uma vez por 3 meses ou 2 meses, vai depender muito da dinâmica de cada realidade. Mas me parece contraindicado um presidente dirigir 2, 3 casas. Pode ser sim um mecanismo psicológico de fuga, não há dúvida. O que nós devemos evitar com a vigilância. Fiquei pensando também, será que ele não está em 2 casas por falta de trabalhor? Né? Dependendo Também da cidade. Tem isso, Carlos. Também tem isso. Uma vez assume muito compromisso porque muitos não estão assumindo. Isso também pode acontecer, porque realmente há uma carência de pessoas comprometidas, há uma carência de pessoas que queiram assumir responsabilidades, que têm medo até e omitem-se nessa área. Então, isso também é uma das causas que pode ocasionar esse tipo de situação. Eu penso assim, as pessoas geralmente vêm para o espiritismo de uma outra religião, onde lá tem aquele líder que faz tudo.
né? Ou é o padre, ou é um pastor, e chega no centro e fica esperando também que alguém faça tudo. Eles escolhem aquele padre, aquele pastor que vai fazer tudo. E o espiritismo é a religião da autonomia, né? Todo mundo Sim. é igual, não tem hierarquia no sentido que tem que esperar o chefe, não tem chefe. É como não tem presidente, né? O dono do centro não é o presidente, é Jesus. Aí Jesus quer que todos trabalhem, né? Muito importante você falar isso, viu, Carlos? Porque há uma tendência humana de acomodação. E essa tendência da acomodação leva a gente a esperar que os outros façam tudo, né? Então, ocasiona esse tipo de problema aí. E, por outro lado, também é o outro lado da questão de dirigentes que não estimulam a adesão de trabalhadores. Então, há vários extremos, há vários ângulos a serem considerados na questão, desafiando a nossa inteligência e a nossa sensibilidade. É verdade, muito bem lembrado esse aspecto. Outra pergunta aqui vem de Guarulhos, Rodolfo Prenê. Ele primeiro faz uma afirmação, depois a pergunta. Entendo que o dirigente, ao candidatar-se ao cargo, deve estar ciente das penas e recompensas da função. Qual o melhor caminho para um candidato se preparar para essa função? Bibliografia, suporte da USE? Pois é, esse é um outro desafio administrativo gigantesco, porque muitas casas vão viver o drama, vão viver a angústia de uma equipe em que ninguém quer assumir. Isso também acontece. Essa tendência de que ninguém quer assumir, ela vem muitas vezes do receio do compromisso, né? O receio do compromisso, vem também do despreparo para a questão e vem também da acomodação, da distância, da falta de comprometimento com a causa, com a tarefa. Então, o que acaba acontecendo normalmente é que numa Assembleia Geral de eleição, de escolha de um novo gestor, né? Muitas vezes vai se colocar alguém que, pego no susto, por exemplo, né, acabou aceitando ali porque houve uma pressãozinha do pessoal que estava na Assembleia Geral e a pessoa acaba aceitando o cargo. Agora, o cargo de presidente, ele supostamente indica alguém que tem capacidade de liderança. E o que a gente tem visto em muitos lugares também é alguém apenas no cargo de presidente, mas como figurativo. Quem trabalha são os outros, apenas o representante legal. Como temos também presidentes que trabalham ativamente. Então isso vai depender muito do perfil da instituição, da característica psicológica do grupo e das pessoas envolvidas, etc. Agora, não há dúvida nenhuma que o Centro Espírita, como instituição, ele deve preparar os seus futuros gestores. E normalmente não se faz isso, porque é preciso preparar os novos gestores. E é interessante que a pessoa vá galgando gradativamente os cargos. Ele vai começar lá no diretor de patrimônio, depois ele vem no segundo secretário, vai para tesoureiro, vice-presidente, ele vai passando por vários cargos para adquirir experiência. Aliás, Carlos, abrindo um parênteses aqui, eu acho, inclusive, que até na política devia ser assim. Uma pessoa para ser eleito prefeito, ele devia ser primeiro presidente de uma PAI, presidente de uma casa de criança, presidente de um asilo, de um orfanato, de um recolhimento de idosos, etc., e ir galgando cargos para adquirir experiência administrativa, depois chegar a secretário da vereança, depois ser vereador, depois vice-prefeito, para então ser prefeito. O que poderíamos estender também a deputados e senadores e a cargos do alto escalão da República, porque normalmente coloca-se alguém sem experiência anterior. Isso é um problema muito sério em todos os escalões administrativos, não só políticos, mas das instituições também, né? Então a pessoa, de repente, você vem de uma instituição com uma grande tradição, uma instituição bem formada, uma instituição sólida, que vem vindo de uma história de décadas e, de repente, um presidente põe tudo a perder. Isso também acontece. Desmorona a organização, desmorona a estrutura sólida construída através de décadas. Então, esse também é um outro desafio que nós temos que agir com inteligência. A história está repleta. Isso acontece até em famílias.
você vê pais que desenvolvem grandes empresas e patrimônios, né? E não preparam os filhos para dar continuidade. Quando o pai morre, os filhos tomam, a empresa desmorona. Isso acontece em muitos segmentos. Daí o cuidado, o preparo que normalmente a gente não presta atenção. E hoje nós temos a administração participativa, né? O presidente não precisa ficar sozinho ali, né, na tomada de decisão. Então, no centro que eu frequento, tudo é discutido em termos de diretoria. Fazemos reuniões, né, mensais, e ali o que a maioria decidir é que vai ser realizado. Então, não tem aquela imposição, né, de alguns presidentes que se acham dono da casa e tem que ser do meu jeito. Você disse bem. Você disse bem na questão passada, né, que o presidente da casa ele é apenas um representante legal perante a lei, né? Legal, como o próprio nome diz. Por quê? Porque a casa não tem um dono, não somos dono de nada, a gente vai passar, a gente está ali numa gestão temporária de uma instituição. E existem presidentes que acham que são donos, a gente não é dono de nada, nem no próprio corpo a gente é dono, né? Fernanda que fez a pergunta, né? Ela está com uma outra pergunta aqui no chat, eu vou ler aqui, ó. Orson, na sua opinião, trabalhadores que concorrem a algum cargo, neste caso, né, que eu estava explicando, por que os tarefeiros não têm o direito de participar do processo de eleição? Não deveria ter mais transparência? Ele está falando de alguma situação da casa dela. O processo de eleição de uma diretoria numa Assembleia Geral constituída, convocada para essa finalidade, está definido nos estatutos. Então precisa ver como é que estão os estatutos, porque normalmente os estatutos definem quem tem direito a voto. E às vezes o estatuto tem 40 anos de existência e não foi modificado. Então, à diretoria, ao presidente, cabe também o dever de verificar os estatutos na sucessão diretora, porque muitas vezes o direito de voto não se estende aos tarefeiros. Às vezes o direito de voto está restrito a um grupo. É preciso ver como que está nos estatutos. Então, cada caso é um caso. Cada casa tem o seu estatuto específico. Essa pergunta é muito bem-vinda, porque eu tenho experiência nessa área. Eu sempre tive curiosidade desde pequeno. Eu até já redigi estatuto também, com auxílio de advogado, né? Eu li muitos estatutos, que às vezes existem estatutos, por exemplo, que uma cláusula diz tal requisito, tal quesito ou tal parâmetro vai ser regido por regimento interno. Às vezes nem está no estatuto. Às vezes o estatuto remete ao regimento interno, que vai ter que ser discutido, aprovado, etc. e tal. E para que todos tenham direito a voto, é preciso ver como é que está a permissão nos estatutos. Então, cada caso é um caso. Não dá para estabelecer um parâmetro geral, porque depende daquilo que foi combinado antes. E às vezes o que foi combinado antes tem 50 anos. E às vezes aquilo que tem 50 anos foi modificado recentemente para impedir os tarefeiros de votar. Isso também existe. O próprio país é assim, a mentalidade brasileira política é assim, né? Quantos arramanhos existem para facilitar ou dificultar a votação de uma questão qualquer, e nos estatutos também. E às vezes não é maldade, não é prevenção, às vezes nem percebeu, seguiu um modelo anterior lá e saiu daquele jeito. Aí na hora de consultar, peraí, você não pode votar. Porque numa assembleia, por exemplo, nós não vamos perguntar, quem quer ser o presidente? Não, tem que ter requisitos para ser candidato a presidente. Imagine que a pessoa foi a primeira vez no centro. Quem quer ser presidente? É só eu. Pode pôr tudo a perder. Eu já vi uma experiência de um estatuto que permitia que qualquer pessoa se candidatasse a presidente. Eu já vi essa experiência, foi um desastre. Então, os estatutos, de uma certa forma, eles procuram limitar o direito a voto por causa dessas questões aí. O trabalhador pediu o estatuto para conhecer, né? Muitos dos trabalhadores, às vezes, não conhecem o estatuto da casa. Não sabem então, os direitos, deveres. E estando descontente com o estatuto, a Assembleia cabe solicitar uma modificação do estatuto, que aí vai para votação, tem todo aquele processo, né? Porque quem manda no centro é a Assembleia.
Assembleia, quem é a Assembleia? São aqueles que fazem parte do direito de voto. É muito interessante isso. Solange Marquezine está perguntando o que pensa de um conselho deliberativo ao invés de presidente. Ela conhece um centro assim. Vai depender muito da negociação. A palavra negociação não cabe bem aqui. Negociação parece que lembra esses problemas que o Brasil enfrenta, mas a reunião de combinar, vamos falar, o que foi combinado, a palavra negociação tão desgastada, né? Mas é uma negociação, né? Então, a negociação entre os integrantes da Assembleia é que vão definir isso, se vai ser um conselho ou se vai ser o outro tipo. Então, é preciso pesar as vantagens e desvantagens dessa opção administrativa. A questão do conselho, como você mesmo disse, Carlos, ela tem esse aspecto de uma decisão colegiada, né? Então, a decisão é tomada conjuntamente. Vamos supor que o conselho tenha 7 votos, normalmente é número ímpar, né? Para que tenha a maioria de votos de um lado, né? Então, dá 4-3, por exemplo, né? Se dá 3-3, um vai desempatar, como acontece em tantos casos que a gente conhece. É a do conselho. Agora, tem o outro que o presidente ele tem a tomada de decisão e tem a diretoria completa sem conselho, embora as decisões passem pela diretoria, né? Mas é diferente do conselho. Então, as duas vertentes são válidas, as duas vertentes são importantes, vai depender muito do que o pessoal envolvido optar por ser a maneira de conduzir a casa. Lembrar sempre que a administração é espírita, né? Então, as tomadas de decisão devem ser baseadas nos preceitos espíritas. Né? Mas a gente fica muito duro. Nem sempre isso acontece, né, Carlos? Porque aí entra um detalhe importante. Isso que o Carlos falou é fundamental. Nós esquecemos do detalhe de que somos uma instituição espírita. E muitas vezes esse esquecimento de que somos uma instituição espírita faz a gente resvalar para a vulgaridade aplicada nas instituições com outros objetivos. Então a gente esquece o respeito, esquece a decência, esquece coisas elementares de respeito. Esquece o espiritismo, muito bem dito, Carlos. Esquece o espiritismo. Pois é, isso aí vai gerar uma angústia no dirigente ou nos dirigentes. Todo mundo, né? E principalmente quando envolve dinheiro, né? Nossa, aceitamos esse dinheiro, não aceitamos esse evento para arrecadar fundos. É lícito, não é? Isso, o dinheiro vai para isso. É grande. Né? Vamos fazer um jantar com vinho, sem vinho. Nossa, isso dá tanta discussão, rapaz. Mais uma aqui, ó. A Amália Celeste de São Lourenço, ela não pergunta não, ela apenas diz que essas reflexões, né, da semana passada foram importantíssimas porque passam despercebidas para a maioria dos frequentadores e até pelos próprios trabalhadores. Então, foi muito bom, né, você ter levantado isso para os próprios, né, que estão nos ouvindo aqui, olhar para o presidente agora com outro olhar. O presidente é apenas um representante legal. Ele não sabe mais, ele não é melhor do que ninguém, ele pode até ter experiência administrativa, ele pode ser um líder nato, pode ser, mas pode também não ser. Pode não ser um líder precisando da ação dos seus companheiros. O que a gente não pode esquecer foi aquilo que o Carlos falou agora de pouco aqui, foi fundamental, não precisa falar mais nada nessa live, não precisa falar mais nada. Nós não podemos esquecer o espiritismo, o objetivo pelo qual nós nos reunimos. Se a gente esquecer o espiritismo, vamos parar tudo, para! Porque qual o objetivo de fazer isso? Para quê? Para que nós vamos fundar o Centro Espírita se a gente não põe o espiritismo lá? Vamos nos dedicar a outras coisas, então, não ao espiritismo. Porque se vamos nos dedicar ao espiritismo, nós temos que colocar o espiritismo. É óbvio. Porque uma casa espírita é família e é empresa, né? Sim. Como, né, não ser só uma coisa ou só outra? Como administrar essas duas, sem dar briga? Você falou outra coisa importante, porque ela é uma empresa sem fins lucrativos, mas ela é uma empresa. Ela tem que cumprir as obrigações tributárias, as obrigações legais, ela tem que dar destinação à sua receita, ela tem que prestar conta do seu patrimônio, ela tem que administrar os seus recursos, tem que gerar receita para sustentar-se
e tem que aplicar as suas receitas. Tudo isso é administração E declarar financeira. imposto de renda. Bom, pois é, tem que fazer imposto de renda também. Então, isso gera angústia no dirigente, porque não é fácil, não é fácil. E essa de conseguir renda para o centro espírita é a maior angústia. Uma outra pergunta aqui, essa do Vladas, né, do 23º CRE. Por que os dirigentes das casas espíritas têm tanta dificuldade em trabalhar em parceria com outras casas? Que pergunta boa, Vladas. Que pergunta oportuna, rapaz. Por que nós temos tanta dificuldade? E é uma realidade essa nacional. Isso é fruto, isso é uma opinião pessoal que eu vou dizer aqui, tá? É a minha observação. Eu tenho que deixar isso claro para não ser confundido com a opinião espírita. Essa é a opinião do Orson, um trabalhador espírita, eu já fui dirigente espírita, não sou mais atualmente, sou palestrante, etc. Mas a minha visão de mundo, né? Como disse o Carlos no começo da minha apresentação, o meu trabalho de observação de campo, né? Esta é uma realidade constatada. A gente vê isso mesmo. Existe uma grande dificuldade. Eu, inclusive, tenho abordado uma palestra, o bom senso no compartilhar. Quando eu dou esse título, o pessoal fala, mas você vai falar de fake news? Eu falei, não. O título é moderno. Parece que eu vou falar de fake news, mas não é. Eu vou falar do outro lado, do outro extremo, que é exatamente a gente compartilhar o ideal que nos irmana. Porque existe uma tendência da pessoa se fechar dentro do próprio centro e achar que só o centro dele é importante, que os outros não fazem nada, então ele se fecha, ele quer segurar o público ali. Isso é um equívoco que não tem tamanho, né? Não tem tamanho. Essa dificuldade de partilhar e de fazer parcerias, ela vem das nossas mazelas, ela é próprio do egoísmo que ainda guardamos, da nossa visão apequenada do mundo e do próprio movimento espírita e do próprio espiritismo, é a ausência da abnegação. Se nós pensarmos na virtude da abnegação, nós vamos ver que a abnegação é a ação do desprendimento e da dispensa do egoísmo, para superar o egoísmo e agirmos conjuntamente. Eu defendo a ideia, Carlos, que a gente tem que enxergar globalmente. A gente não pode ficar preso ao próprio umbigo, porque tem muita gente fazendo muita coisa boa, e nenhum é melhor do que o outro. Estamos todos trabalhando. Então, quando ficamos focados exclusivamente no nosso trabalho e não aceitamos parceria, fazemos cara feia, somos omissos, indiferentes, nós estamos causando um prejuízo. Aliás, Carlos, se vocês aceitarem, eu gostaria um dia aqui de fazer a minha palestra, o bom senso no compartilhar, que vai focar este assunto levantado pelo Vladas aí. Eu tenho observado, né? Eu sou vice-presidente do Vladas, a gente tem conversado sobre isso. A casa que fica sozinha, isolada, a tendência dela é fechar. É fechar. Não é? Que as pessoas vão envelhecendo, vão desencarnando, Isso. E vai ficando, né, cada vez menor até não ter mais trabalho. E nós estamos no século XXI, é pensamento sistêmico, né? Não é mais aquela visão linear e hierárquica, vertical. É todo mundo trabalhando junto. Tomara que com essa pandemia as pessoas repensem essa questão, né? A pergunta da Sonira agora. O que dizer de um dirigente espírita que não se interessa pelo movimento de unificação? Esse movimento todo que o Vladas apresentou aí no início. Isso aí demonstra desconhecimento do que seja o Espiritismo. O Espiritismo tem uma proposta abrangente. A proposta do Espiritismo é beneficiar a coletividade. O Espiritismo não veio para um país, não veio para um estado, não veio para uma região, nem para uma cidade, nem para um centro espírita. O Espiritismo veio para a humanidade. E o movimento de unificação, de união de forças, significa esses esforços para fazer o movimento conhecido e beneficiar a coletividade. Se nós não apoiamos e somos indiferentes, omissos, e até existe boicote, como você sabe, Carlos, é uma tristeza falar isso aqui, mas é uma realidade. Existem boicotes a movimentos, você sabe disso. Isso demonstra
E se houver pessoas de outra religião nos vendo aqui ou vão ver esse vídeo, nós não nos consideramos melhores do que ninguém. Nós somos seres humanos antes de sermos espíritas e guardamos dentro de nós as imperfeições que nos são próprias da condição humana. Então, isso também acontece. Mas isso é falta de conhecimento, é falta de sentir o espiritismo. Aí vem o bom senso no compartilhar de novo. Se você, eu repito aqui, eu gostaria de fazer essa palestra um dia aqui, porque o dirigente que não apoia outros movimentos, ou outras casas, ou movimento de unificação, não entendeu o espiritismo, não entendeu. E às vezes não vai no evento que outra casa está promovendo, né? Na mesma cidade. Uma Feira do Livre, na mesma cidade. Não é do meu centro, eu não me obrigo a ir. Eu costumo dizer o seguinte: se é espírita, eu tenho que me obrigar, e eu sou espírita, o evento é para mim. Não interessa quem está promovendo. Exatamente. Tem uma pergunta do Tiago, lá de Extrema, um abraço para ele, nosso amigo, que vem ao encontro do que eu ia te perguntar também. Você é amigo do Emanuel Cristiano, e ele escreveu aquele livro Aconteceu na Casa Espírita. E aquele livro fala do assédio espiritual na Casa Espírita, principalmente nos dirigentes, lá, tanto no dirigente da área mediúnica quanto no presidente da casa. Então, ele quer que você fale, então eu gostaria também que você falasse na questão do assédio espiritual obsessivo que o dirigente também passa como uma angústia. Essa é uma angústia do dirigente, sem dúvida, porque existem irmãos nossos, que são nossos irmãos, filhos de Deus também, encarnados e desencarnados, que são contra o espiritismo. O que é perfeitamente compreensível, porque eles não conheceram ainda a essência do espiritismo. Isso não deve nos causar surpresa, porque nós sabemos que existem espíritos que são contra o Cristo. Não é verdade? Isso não é novidade para nenhum de nós. Espíritos, por exemplo, que foram mutilados, explorados, torturados, esmagados, as suas famílias destruídas, os seus bens distribuídos ou roubados, em nome do Cristo, em nome da religião, em todos os tempos da história, em todos os tempos da história. Então, esses irmãos desencarnados, cheios de ódio, se voltaram contra o Cristo. E por que se voltaram contra o Cristo? Eles atuam contra as instituições que trabalham em nome do Cristo. Não é só o movimento espírita, os centros espíritas que sofrem esse assédio. Outras religiões também sofrem um assédio para que fechem as portas ou desequilibrem os seus profitentes, os seus adeptos, para que sejam mais pessoas desequilibradas, porque querem manter esse status de perturbação na humanidade. E no caso do movimento espírita, considerando o que o movimento espírita faz a benefício da humanidade, é natural que se voltem contra o movimento espírita e assediam frequentadores e diretores. E aí se valem das nossas fraquezas morais para se insinuarem. Este é um assunto muito amplo, como você sabe, né, Carlos? E o nosso Tiago também está ouvindo. Esse é um assunto que eles exploram as nossas fraquezas, seja o sexo, a vaidade, o poder, o dinheiro, as facilidades todas que aí estão, eles acham as brechas que nós já temos. E achando essas brechas, eles causam confusão para quê? Para desestabilizar uma fonte geradora de forças que vão ajudar outras criaturas. Porque eles são contra o Cristo, contra o equilíbrio, eles são espíritos sofredores, estão sofrendo muito, e têm inveja daqueles que estão bem, que estão procurando se equilibrar, sabem que vão perder o direito de continuar habitando a Terra. Então, quanto mais postergar isso, melhor para eles, né? Mas são dignos de compaixão. Você falou uma palavra aí que faz cair: poder. Poder, faz cair, sem dúvida. E aí aquele título, presidente do Centro Espírita, presidente da AME, isso instiga o poder, de muitas vezes de outras vidas, e haja vaidade para segurar. E o Divaldo também escreveu um livro, psicografando o Manuel Filomeno de Miranda, Perturbações Espirituais, que fala sobre esse assunto. Exatamente. E na semana passada você falou da entrevista do Divaldo, para a Federação Espírita do Paraná, e lá ele fala também sobre isso, que esses fala com letras garrafais.
Querem apagar Jesus da história. Querem apagar Jesus da história. E aí, quando o centro é sério, está fazendo um trabalho sério em nome de Jesus, vai ser atacado. Vai ser alvo. É a união que vai nos salvar disso. Bom, nós estamos quase encerrando o nosso bate-papo. Acho que não temos mais perguntas, mas eu fiquei pensando essa semana sobre o que você falou semana passada, que essa realidade é da condição humana. Sim. Se é da condição humana, nós somos condicionados a esse comportamento de inveja, de ciúme, né? Será que nós estamos educando mal os nossos filhos, ou a nossa sociedade nos educa mal, no sentido de não aceitarmos o brilho do outro, não aceitarmos um segundo lugar? Tem que ser sempre o primeiro, custe o que custar? Nós estamos semeando no coração das pessoas que nos observam o comportamento. Esse comportamento é um comportamento que deprecia a qualidade do outro. É um comportamento que ataca a credibilidade do outro. É um comportamento que instiga aversão ao que o outro faz ou ao que a outra casa faz. Isto semeia no coração dos adeptos e das crianças, mas também dos adeptos, esta versão natural. Cria escola isso, Carlos. Isso faz escola, que se multiplica nos corações e gera uma versão geral. Seremos responsabilizados por isso e teremos que responder por essas atitudes contrárias ao bom senso cristão. Não é fácil, mas é possível, né? É possível. Gostaria de, antes do encerramento, ler um trechinho aqui do livro Obras Póstumas, quando o Espírito Verdade fala para Kardec, eu acho que está falando para todos os dirigentes também, diz o seguinte: levantarás contra ti ódios terríveis, inimigos obstinados conjurarão a tua perda, estarás em luta contra a malevolência, a calúnia, a traição, mesmo daqueles que te parecerão os mais devotados, quer dizer, aquele que caminha com ele, realmente aconteceu isso. E lá na frente eles dão qual é a receita. Para agradar a Deus, a humildade, a modéstia, o desinteresse, porque ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Perfeitamente, Carlos, perfeitamente. Então, aqui, Kardec tem a receita para tudo, né? Tem que estar sempre lendo Kardec, estudando, que está tudo aqui. São os teóricos. É só a gente estudar. E vou dizer uma coisa, para concluir o assunto, em 2 lives sobre a angústia do dirigente. Kardec teve uma situação, está em Obras Póstumas também, que ele estava preocupado com os gastos para manutenção das publicações das obras básicas e mesmo a publicação da Revista Espírita. E então tem um determinado momento que ele pergunta se os espíritos realmente vão ampará-lo, porque os espíritos prometeram ampará-lo, né? Ele pergunta, olha, e se eu não der conta, como é que eu vou fazer, né? Porque ele sentia a limitação dele. E a resposta do Espírito Verdade foi: se nós não te auxiliarmos a viver, seria não te amar. Com outras palavras, não são exatamente essas palavras que ele disse. Se não te ajudar a viver, seria não te amar. Quer dizer, todo aquele que ajuda será ajudado. Isso é da lei. Todo esforço empreendido na direção do bem receberá apoio. Então a gente não pode esquecer isso. Para que o dirigente não se sinta angustiado. Então você que é dirigente, que está nos ouvindo, acalme seu coração e siga adiante, porque o amparo nunca falta. Faça a sua parte bem feita, é isso que a espiritualidade espera de nós, né? Nós temos exemplos aí, Carbar Schutel, Euritos Bassanufo e tantos outros, né, que deram dinheiro para poder publicar, né, os jornais, as revistas, né, passando até necessidade. E isso é uma coisa para se pensar também, né? O quanto eu estou contribuindo com a divulgação do espiritismo, até financeiro, principalmente financeiramente. Isso. Eu quero pedir para você falou em Carbar Schutel, né? Eu quero pedir para o Vladas, eu não sei quem que está, é o Carlos, né? Que está com Geraldo. O Geraldo. Isso, partilhar a tela aí. Você falou em Carbar Schutel e nós estamos realizando a sala de visitas Carbar Schutel nas 5 quartas-feiras que antecedem o nosso encontro anual Carbar Schutel. A primeira aconteceu ontem. Toda quarta-feira, até o dia 16 de setembro, que é 19,
27, 26, né? E depois, 2, 9, 16 de setembro, nós vamos receber convidados. Ontem foi um sucesso. Se vocês quiserem procurar, está na Rede Amigo Espírita, esta conversa de ontem com 2 médicos e o Davi Lisenberg dando depoimentos sobre o nosso Caibar Schutter. E hoje, daqui a pouquinho, às 21h30, eu quero convidar vocês, eu vou entrevistar o Otacílio. O Otacílio é um cientista muito respeitado em seu meio, muito respeitado como cientista, mas ele é uma pessoa muito boníssima, é boníssima pessoa, além de ser muito humilde e tem vasta experiência, todo mundo gosta dele. Eu gostaria imensamente de convidar vocês para assistir esta entrevista que vou fazer agora às 9h30. Saindo daqui, já vamos preparar para a próxima entrevista, né? E isso vai ser transmitido pelo canal do Facebook do Instituto Caibar Schutter. Então você vai lá no Face do Instituto Caibar Schutter, curte lá, que vai transmitir ao vivo lá o web rádio Amigo Espiritual, que vai transmitir em São Borja. A sala é em São Borja, no Rio Grande do Sul. Eu vou entrevistar esse notável cientista espírita, muito humilde e de muito conhecimento. Não percam. Muito obrigado. Eu assisti uma palestra dele sobre fluidos, sensacional. Sensacional. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Fica aqui os nossos agradecimentos, com gosto de quero mais, né? Esteja conosco brevemente. Receba o nosso abraço do Pão de Queijo aqui de Minas Gerais. Estou com saudade. Logo estaremos juntos. Deus o abençoe na sua caminhada. Muito obrigado mesmo, em nome do Obrigado, Cristo, em Carlos. meu nome, e de todos que estão aqui no chat, agradecendo, elogiando. Né? Foi muito proveitosa a nossa prosa. Obrigado pela oportunidade. Chamar o Vladas para fazer nossa prece de encerramento, por favor. Saiu. Ele vai entrar de novo. Aqui, ó, agradecendo, gratidão, gratidão. Que bom. Muita gente agradecendo. Gratidão, boa noite. Vamos aguardar a entrada do Vladas. Ô Carlos, eu vou pedir licença para sair por causa do outro compromisso e deixo com vocês encerrarem então, viu? Muito agradeço o carinho, a atenção. E olha, é só convidar que a gente marca outro compromisso com imenso prazer. Gostaria imensamente. Vamos marcar. Sonira, eu aguardo para a gente marcar uma nova data, porque eu quero voltar. Muito agradecido a vocês. Queremos você de volta. Muito boa noite. Me perdoem a saída, que os compromissos ficam em cima um do outro e realmente é apertado, né? Boa noite, gente. Muito obrigado. Vladas não conseguiu entrar, então vou fazer a prece. Pensemos em Jesus e vamos agradecer por esse instante em nossa vida, porque agora, depois dessas palavras, assumimos um compromisso com Jesus, sabendo das nossas responsabilidades, das oportunidades que nos são oferecidas, que nos são apresentadas, que possamos ter a força que vem do alto e o auxílio da espiritualidade que quer que o trabalho aconteça. Seja conosco, Senhor, mais uma vez, e por tudo isso te damos graças a Deus. Muito obrigado a você que esteve conosco e curta o nosso canal Cressul, né? Ative aí o sininho para poder se inscrever e sempre estamos recebendo pessoas para conversar conosco. Uma boa noite